boa noite a todos. Meu nome é Maicon, eu sou acadêmico do curso de Educação Física da Universidade La Salle. Primeiramente, já gostaria de agradecer a presença do Márcio Chagas por aceitar o nosso convite para participar desse bate-papo sobre arbitragem e regras de futebol. Márcio, vamos falar um pouco primeiramente da tua carreira. Em que momento que tu decidiu que tu seria árbitro de futebol? Assim, quais os requisitos que tem que ter para ser um árbitro? Os cursos que tem que fazer? Quais os passos quando decide a ser árbitro? Bom, boa noite, obrigado pelo convite, uma satisfação estar participando com vocês. Na realidade, eu iniciei o curso de arbitragem, eu estava na metade do curso de Educação Física, na Unicinos, onde eu me formei em 2001. Eu era ainda atleta em 1999 que eu fiz o curso, me formei em 2001. Eu era atleta de basquete da equipe da Unicinos, era bolsista. Sempre gostei de futebol, mas como eu não jogava nada, mas eu gostava de assistir, eu queria estar dentro do contexto do futebol. A única maneira foi através da arbitragem. Fiz o curso, eu estava no 5º para o 6º semestre do curso de Educação Física, me formei naquele mesmo ano, em 99. Em 2000 eu comecei a atuar nos jogos da federação, nas categorias de base, juvenil, juniores, e foram 5 anos até eu chegar no profissional, né, quando realmente as coisas aconteceram assim para eu mudar de turma. Então foram 5 anos de dedicação, praticamente todos os finais de semana saindo para apitar no interior, muitos jogos amadores pelo interior e também algumas competições metropolitanas que tinham na época para apitar, que foi o que me deu bastante bagagem e experiência para depois eu chegar no profissional e não sentir tanto como se eu não tivesse a experiência de ter apitado amador. Óbvio que no profissional é completamente diferente, a exigência é muito maior, porque os erros que se cometem num jogo amador, num jogo profissional, eles podem decretar o término da carreira de um árbitro, se ele não tiver preparado o suficiente para se deparar com aquela situação. Então, eu me preparei bastante, foram 5 anos, final de semana, rodando pelo interior, apitando sábado e domingo, de manhã, de tarde, pelo interior, aqui na região metropolitana. E eu decidi na época do curso de Educação Física, eu fazia estágios tanto em academia, como num centro comunitário também, em Porto Alegre, na Vila Mapa, no Sesmapa. E ali eu vi que a área de Educação Física, se eu fosse trabalhar regularmente, assim, tipo, professor, como eu fui durante 10 anos no município de Esteio, mas eu não ia ter uma rentabilidade suficiente para o que eu estava querendo como padrão de vida. E através da arbitragem eu sabia que eu poderia ter, né? E a minha dedicação foi, né, depois de 10 anos, eu consegui chegar à dedicação exclusiva de ficar somente com a arbitragem e recebendo somente o que eu ganhava durante as partidas. Mas foram longos 10 anos até eu atingir esse patamar de me consolidar como um dos principais árbitros do Rio Grande do Sul e do país. E nesse preparo, nós sabemos que o árbitro ele passa por muitos testes, né? Testes de aptidão física. E essa parte, esses cuidados, as federações, elas te dão algum tipo de auxílio ou é tudo parte pessoal tua? Tu cuida dessa parte? Tudo investimento individual. A federação, a CBF, né, na minha época não disponibilizavam absolutamente nada, a não ser planilhas para serem cumpridas. Agora, local para treinamento, uma nutricionista, um personal, uma academia, né, tudo isso é do bolso do árbitro. Ele que tem que investir para chegar e dar conta do recado. Não tem investimento, pelo menos na minha época não tinha. E acho que não mudou muita coisa atualmente. Então é cada um por si,
né? É naquele sistema que eu sou e discordo completamente de meritocracia. Meritocracia, para mim, não existe no Brasil. Meritocracia, ela é uma falácia para enganar bobo, né? Porque, na realidade, a gente tem oportunidades na vida, né? Nós somos, de certa forma, privilegiados porque a gente teve a oportunidade de estudar e chegar num nível superior. Mas as pessoas que não atingem esse nível superior, até o ensino médio, não são por incompetência, são por opções, né? Muitas têm que abrir mão do estudo para poder trabalhar e se sustentar. E na arbitragem é da mesma maneira. Uns não conseguem decolar porque não vão ter como se bancar, né? Pagar nutricionista, pagar uma academia, pagar um local adequado. Eu, durante um bom tempo, o meu treino era correr na rua, né? Eu corria na rua, era minha preparação física e achava que aquilo ali fosse o adequado. Com o passar dos anos, eu fui me moldando para cumprir as exigências que eram feitas tanto pela federação como pela CBF. Mas eu tinha que arranjar tempo, trabalhando 40 horas em escola como eu fazia, o único turno que eu tinha para conseguir treinar era à noite. Muitas vezes eu chegava de noite cansado da escola, mas eu tinha que arranjar pelo menos 1 hora e meia para eu poder me manter fisicamente, para quando eu fosse escalado eu estar apto para poder aguentar os 90 minutos. Mas não tem investimento de federação, não tem investimento de CBF, há muita cobrança sim, mas em termos de investimento, nenhum. Boa noite, Márcio. Boa noite. Antes de eu começar minhas perguntas aqui, eu queria agradecer a sua presença. Bom, vamos lá. Quando sair alguma escalação para algum jogo, por exemplo, um Grenal, algum jogo mais pegado, que ia ser mais quente, como é que o senhor lidava com essa pressão? Se sentia mais pressionado? Era mais tranquilo para o senhor? Como é que ficava assim essa preparação? Na realidade, eu ficava bem tenso. Se eu te disser que eu não tinha, que não sentisse nenhuma pressão, eu vou estar te mentindo. Na realidade, era uma responsabilidade muito grande quando ia apitar um jogo importante, um jogo de televisão, um jogo de repercussão, porque eu sabia que iam ter muitas câmeras para me avaliar, né? E infelizmente o ser humano ele avalia sempre por um erro e não tu pode fazer 89 minutos de uma arbitragem excelente, 1 minuto que tu tem um descuido, vão lembrar daquele 1 minuto de descuido. Então eu tinha uma preparação, uma mentalização, mas aí era uma questão toda individualizada de me preparar para o jogo, né, de tentar me isolar o máximo possível para não absorver todas as informações que vinham através da imprensa, jornal, internet, né, porque eu sempre digo que principalmente o Grenal, que é um jogo à parte, ele não começa lá às 4 horas da tarde, ele começa lá quando sai a escala. Daí começa a notícia, então tudo que antecede o jogo, mais os 90 minutos da partida e o pós-jogo, até que venha uma próxima partida, se vive aquele momento, né? Um Grenal ele dura mais ou menos uma semana de incomodação normalmente, porque os amigos cobram, os parentes cobram, o porteiro cobra, todo mundo cobra para que tu faça o melhor e favoreça a equipe daqueles torcem, né? Então tem mais esse fator aí. Mas eu tentava assim meio que me isolar e não absorver as informações que estavam vindo através da imprensa. Óbvio que eu me preparava bastante, estudava o jogo, estudava a partida, os jogadores que iam participar daquele jogo, né? Não dá para cair de paraquedas e achar que eu vou aplicar somente a lei do jogo e fim de papo. Não, tem que ter jogo de cintura, porque o único que tem a perder, se porventura não tiver uma malemolência e flexibilização numa partida, é o árbitro. Bom, já linkando com esse assunto, que nós estamos falando de Grenal e jogos mais pegados, como é que era a sua atuação quando acabava assim esquentando o clima, acontecendo confusões, muita reclamação de comissão técnica, pressão da torcida, como que o senhor acabava lidando? Bom, com torcida
era meio que fechar o ouvido ou escutar e deixar passar. Não deixava influenciar por manifestação das manifestações dos torcedores. Quando o clima esquentava, num primeiro momento eu tentava dar uma apaziguada naquela situação, quando era atleta com atleta, ou até algum atleta comigo, de tentar controlar no diálogo, mas se não tivesse essa aceitação da parte dos jogadores, aí eu era mais ríspido no momento de falar um pouco mais forte, nunca xinguei jogador, mas estabelecia a diferença, só um pouquinho, quem comanda aqui sou eu, quem joga é tu. Que eu acho que é uma coisa que tem que, quando as coisas começam a sair do sentido, do respeito, tem que se estabelecer, porque senão todas as decisões depois serão contestadas, tudo vai ser motivo de reclamação. Então, não deixando a coisa se estender, prolongar, muitas confusões são evitadas. Mas tem determinados jogadores, determinados técnicos, que infelizmente, por mais que se peça, que se tenha, né, uma educação e uma postura adequada ali na casa mata, os caras não conseguem entender porque ficam completamente transtornados e são muito reativos a tudo. Né? E aí tem que ser enérgico, se permanecer essa reação e essa reatividade o tempo todo, tem que expulsar, porque não tem outra maneira de mantê-lo, porque é uma questão de sobreviver. Ou fica eu, ou fica o treinador ou o jogador. E quem tem que permanecer os 90 minutos é o árbitro e não quem está cometendo algum tipo de infração ou indisciplina. E, na sua opinião, sobre essas coisas que a gente já falou, alguns problemas, preparação, o que o senhor acha mais complicado em ser um árbitro? A falta de apoio, a falta de treinamento, a falta de incentivo das federações, a falta de apoio, inclusive, e movimento dos próprios clubes, que só reclamam e poderiam ter um papel muito importante, né, no sentido de destinar um percentual simbólico que fosse do que eles recebem do dinheiro de televisão, para que a arbitragem fosse independente, não tivesse vinculação com os clubes, seria ideal, porque daí não teria pressão de dirigente, seria uma entidade completamente à parte, onde faria assim um processo de formação muito melhor do que ter vinculação com uma entidade que recebe os clubes também. Né? Se fosse algo independente, como acontece na Inglaterra, a liga deles é uma liga que não tem nada a ver com a organização da competição. Né? Teria muito mais autonomia. Inclusive, lá na Inglaterra, os árbitros com 53, 50, até 55 anos apitam, né? Que foi uma mudança que aconteceu recentemente no futebol brasileiro também, que os árbitros agora podem apitar até os 55 anos, porque é onde se tem uma maturidade, onde se tem um equilíbrio emocional, onde se tem já um respeito e também um entendimento maior de como é a dinâmica do futebol, e os jogadores também compreendem um pouco mais, respeitam, porque senão pega esse processo de renovação dentro da arbitragem, que é muito importante, mas coloca um árbitro inexperiente com 28, 29, 30 anos, né? Ele começa a ser engolido pelos árbitros, em todas as partidas comete erros, até que chega um determinado momento que a imagem dele está desgastada e ninguém mais quer. E ele tem potencial para se desenvolver, mas como ele foi usado de maneira equivocada e insistentemente, acaba gastando a imagem dele. Mas eu acredito que a melhor maneira seria um departamento de arbitragem independente das federações e da própria CBF. Boa noite, Márcio. Primeiramente, queria te agradecer a disponibilidade e a atenção de estar aqui hoje. Pegando esse gancho aí da dificuldade, o que é o mais complicado em ser um árbitro de futebol, hoje em dia, um árbitro consegue viver da profissão? Os árbitros que são de ponta conseguem viver da profissão, somente da arbitragem. Tipo, um árbitro que é FIFA, entre os 5 melhores do seu estado conseguem viver da arbitragem, mas é temerário.
Porque qualquer lesão que aconteça, ou daqui a pouco a própria geladeira, por atuações que não estejam sendo satisfatórias, se não trabalhar, não recebe, né? Então, é bom manter sempre uma profissão paralela. Eu mantive durante... Eu fiquei me dedicando à arbitragem de 2012 a 2014, somente 2 anos. Até 2012, eu não abri a mão de trabalhar na área da educação física, porque eu tinha esse receio de me machucar, tinha um receio de daqui a pouco não estar escalado, então, e também para não abrir mão da minha profissão. Né? E eu era concursado, eu também tinha essa questão de estabilidade naquele momento que fazia com que eu mantivesse, né, o meu trabalho, porque eu sabia que ali era o meu ganha-pão garantido. Sim. Vamos entrar então num assunto que hoje em dia tem sido bastante falado, né, que é sobre a tecnologia no futebol, sobre o VAR. Eu queria saber a tua opinião, o que tu acha? Claro que ele veio para somar, né, mas ainda existe alguns erros, né. Daí eu queria saber também o que falta para o VAR ser mais eficaz no futebol. Bom, eu sou favorável, mas da maneira como tem acontecido, eu sou completamente contrário. Por quê? Não tem material humano qualificado para trabalhar nessa função. Né? Então não tem como um árbitro, durante a semana, ele apita um jogo e no domingo ele está na cabine. Ou ele é árbitro, ou ele é VAR. Né? Isso deveria ser definido, porque isso é em qualquer profissão. Né? Na própria educação física. Pô, tu vai trabalhar na escola, vai ser professor escolar. Né? Dificilmente tu vai conseguir fazer uma outra atividade paralela. Ou se tu for fazer, tu tem que ser muito bom para ser professor escolar, ser professor numa academia, ser professor escolar, ser professor num clube, trabalhando com outra modalidade. Então, essa é uma das dificuldades que se tem hoje com relação ao VAR. Segundo, acredito que o VAR poderiam ser ex-árbitros de uma faixa etária que não concorresse mais com esses árbitros do campo e que dessem a tranquilidade o suficiente para intervir somente quando necessário. Que o árbitro tivesse a tranquilidade de não passar o jogo inteiro com a mão no ouvido esperando informação. Que ele apite o jogo do campo e, eventualmente, esse árbitro do vídeo vai chamá-lo para fazer algum tipo de checagem e verificação em alguma decisão que ele tomou equivocada. Mas não como vem acontecendo no Brasil, principalmente, né, do árbitro passar o jogo inteiro com a mão no ouvido, inclusive buscando informação e pedindo informação para definir uma lateral. Né? O que faz com que não se tenha credibilidade nessa ferramenta e demonstre que a qualificação dos árbitros que trabalham não só dentro do campo, mas também na cabine, não é a suficiente para competições tão importantes como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e outras tantas, que a gente tem visto aí que várias decisões são equivocadas e mesmo com o auxílio do VAR, elas não ficam claras para o grande público. Outra situação que eu sou favorável, assim como os jogadores têm aquele período no final da partida de dar as entrevistas, que determinados lances que não sejam tão claros para o grande público, que tenha coletiva de imprensa, que os árbitros também estejam na coletiva de imprensa e falem sobre as decisões que tomaram. Então, lá teve uma decisão aos 15 minutos do primeiro tempo, um pênalti, ninguém entendeu. Vai o octeto de arbitragem, senta na coletiva e explica o porquê que foi dado, né, quais elementos eles levaram em consideração para chegar naquela decisão, que a regra do jogo ela seja de acesso a todos, que não seja algo mascarado, obscuro, onde se coloque dúvidas nas decisões. Então, seria uma maneira, no meu entendimento, de esclarecimento geral. Sim, tu acha também que falta uma profissionalização dos árbitros hoje em dia? A CBF poderia disponibilizar cursos a mais, né, hoje em dia, né? Se houvesse essa profissionalização da arbitragem, os árbitros poderiam se dedicar e teriam treinamentos durante a semana, assim como um jogador tem. O jogador treina praticamente todos os dias. O árbitro, o treinamento dele é físico, mas ele não treina técnica, gestual, situações de jogo. Como é que ele vai juntar
22 pessoas para ajudá-lo, para ele poder se desenvolver. Então, uma das maneiras que seria bacana de acontecer essa manutenção da arbitragem semanal seria a parceria com clubes, onde esses árbitros pudessem apitar, inclusive, os jogos das escolinhas, jogos das categorias de base, que ele se mantivesse durante a semana inteira atuando, né? Para chegar no final de semana e simplesmente só colocar em prática todo o treinamento que foi realizado. Sim, um ponto que tu falou ali antes seria sobre a tomada de decisão, né? Tem interferido muito, o VAR tem interferido muito nisso, e a gente viu muito isso no final do Brasileirão do ano passado, né? Nas últimas, vamos dizer, 5 rodadas, claro, a gente vem olhando ao longo do ano, mas teve muita reclamação da mais dos técnicos, né, que estavam disputando alguma coisa importante sobre a tomada de decisão dos árbitros. Tu acha que hoje em dia o árbitro de futebol está muito inseguro, está dependendo muito do que o pessoal da central está falando? Vai falar? Totalmente. E isso é visível durante as transmissões, né? Uma insegurança para tomar a decisão do campo, esperando uma informação que venha da cabine. Né? Na minha época de arbitragem não tinha. Quando eu comecei a apitar não tinha nem bandeira eletrônica, era só umas bandeirinhas bem furreca, assim, cada um fazia a sua. Aí depois começaram as bandeiras eletrônicas, mas só que cada árbitro tinha que comprar a sua. Aí, com o passar dos anos, entraram os comunicadores, os rádios comunicadores. Então a evolução dentro da arbitragem, ela anda assim, engatinhando perto da evolução do futebol. Né? Tudo é sucateado, tudo é demorado, né? E a insegurança dos árbitros em não saber quantas partidas ele vai atuar também durante uma competição faz com que ele tenha essa insegurança e muitas vezes nessa insegurança ele demonstra nas partidas buscando um auxílio constante do VAR. Né? E aí torna um jogo chato, um jogo demorado, um jogo onde não passa firmeza nas suas decisões. As 5 últimas rodadas, como tu mencionou, no ano passado, no Campeonato Brasileiro, foi uma vergonha. Né? Não teve ajuste da linha do VAR no jogo do Vasco e Inter. Depois, no jogo do Flamengo e Internacional, teve um erro grosseiro da arbitragem, que tinha tomado a decisão correta, e aí, pela informação do árbitro de vídeo, foi influenciado para expulsar o Rodinei numa decisão completamente equivocada. E aí, na última rodada no Beira-Rio, um lance que, para mim, pô, se aquilo ali não é pênalti, sabe, uma piada. Mão apoiada no solo é quando já está parada no solo, não quando o jogador se atira, né, correndo risco, ampliando o espaço corporal, como aconteceu no final daquela partida. Então, várias situações assim que mancharam a arbitragem e a competição na reta final. Tu falaste ali do lance do Edenilson, né? Acho que foi o Edenilson do lance do pênalti contra o Corinthians. Já pegando esse gancho, uma das dúvidas que torcedores, até jornalistas, têm hoje em dia sobre esse lance da bola na mão ou mão na bola, né? Queria saber a tua opinião, né? Como é que funciona, qual é a tua tomada de decisão, era a tua tomada de decisão e qual seria a correta, né, hoje em dia no lance, né? Ainda mais que hoje em dia também se fala muito dessa função da interpretação, né? Na realidade, a FIFA muda ano a ano as regras do jogo, as determinações, só que ela só passa a responsabilidade para os árbitros. E ela não vem a público esclarecer realmente o que ela quer. O ano passado tinha uma determinação do seguinte: bateu do cotovelo para baixo, era considerado mão. Se fosse do cotovelo para cima, não seria considerado mão. Aí eu pergunto para vocês, como é que o árbitro vai apitar um jogo seguro? Tipo assim, como é que ele vai saber, sabe, ali no jogo, né, se não for um lance claro e óbvio, que deixa ele na dúvida, ele não vai ter como definir essa situação. Né? Então ele fica o tempo inteiro esperando essa bengala do VAR para tomar a decisão correta. E muitas vezes não é correta. Né? Eu sou favorável de que a FIFA determine, bateu na mão é falta. E fim de papo. Tá?
E aí os jogadores vão se adequar através dos treinamentos. Mas aí vai ter que jogar com os braços para trás, vai ter que arrancar o braço. Não sei, né? Vão arranjar maneiras de ter um cuidado maior, porque da maneira como está, essas orientações só fazem com que a arbitragem ela enfraqueça cada vez mais, porque uns têm um critério bem definido de que a bola bateu no braço, ele vai marcar penalidade, e outros não. E critério é uma coisa muito individual, não tem como padronizar critério. Porque como a regra já diz que é uma situação interpretativa, eu posso interpretar de uma maneira que, para mim, seja pênalti, e um outro árbitro pode interpretar que não seja pênalti. E aí vai divergir as opiniões, e ambos podem estar certos. Então, quando define um lance, bateu na mão, bateu no braço, é pênalti, acabou a polêmica. Mudando um pouco dessa situação aí da polêmica, a gente vê muito hoje em dia no futebol, o time que está ganhando, os goleiros fazerem muita cera, né? Chamada cera, matando o tempo. E qualquer esbarrão já é hoje em dia um drama, né? E queria entender qual é o que é considerado falta no goleiro, porque qualquer contato que tenha hoje em dia já é considerado. O jogador pode tocar no goleiro numa dividida ou não pode? Olha, falta no goleiro é quando há realmente uma intenção do atacante de impossibilitar com que o goleiro dispute uma bola. Agora, o choque, tem vários que não são falta. Muito pelo contrário, o jogador está saltando e o goleiro que vem na direção dele força uma trombada e cai, não pode ser considerado falta. Porque antigamente, e não é nem da minha época, se tinha um ditado, não sei se vocês pegaram quando jogaram, não sei se vocês jogaram futebol na rua, de que o goleiro é intocável. Não existe isso. O goleiro é um jogador como qualquer outro. Ele é intocável quando ele é impossibilitado de saltar numa bola, né? Quando ele tem, sim, a bola na sua posse e um jogador vai e bate nele. Agora, no momento que a bola está em disputa, ele é um jogador como qualquer outro. A única vantagem dele é que ele pode usar as mãos. Muitos árbitros usam de maneira administrativa, até fazem uma arbitragem medrosa, marcando tudo e qualquer contato que aconteça no goleiro, né? E muitas vezes a gente vê assim, foi nada, né? Na final do Inter e Corinthians teve um lance claríssimo disso aí também, né? Que, se eu não me engano, seria gol favorável ao Inter. O jogador está saltando, o goleiro não alcança, bate na cabeça e entra. Deveria ter sido validado o gol. Mas o árbitro ali com receio e um certo medo acabou marcando a infração para não se incomodar. Sim. Hoje em dia tá tendo, não sei como é que tá para ti isso aí, tem uma nova regra referente à possibilidade de suspensão temporária por um cartão amarelo, como é feito no futebol 7. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Se tem a favorecer o jogo ou pode até atrapalhar, né? Olha, eu particularmente eu sou favorável a mudanças e tentativas de mudanças, sabe? Até para o jogo ficar mais dinâmico. Seriam, no meu entendimento, um fator muito bacana, porque os jogadores teriam um respeito maior, saberiam a importância de uma advertência, né? Não banalizariam, como acontece, inclusive, na Libertadores, que, se eu não me engano, é $100 ou $200 um cartão, e os jogadores, mesmo assim, vão lá e recebem um cartão amarelo, o que deveria ser, no meu entendimento, se eu fosse diretor de futebol, vai ser descontado do teu salário, porque a responsabilidade é tua, não é minha, né? Mas há um paternalismo dentro do futebol e protege os jogadores em situações como essas, né? Mas eu acredito assim, tomou um cartão amarelo, ficar 2 minutos fora da partida, seria bacana. Seria uma experiência legal, assim, até para os jogadores terem um respeito maior com a arbitragem e com o adversário. E para finalizar, então, Márcio, o que tu espera da arbitragem
para esse ano, para os próximos anos no futebol? Não espero muitas mudanças, não. Para mim, os nomes serão os mesmos. Não vejo novos árbitros surgindo com qualidade, né? Infelizmente, houve um processo de elitização dentro da arbitragem muito forte, e isso está resultando aí nos últimos anos de uma maneira muito ruim dentro do campo de jogo. Para mim, árbitro de futebol tem que ser cara que tem vivência, que já tenha passado pelo futebol da várzea, que tenha um equilíbrio emocional, que saiba a dinâmica do jogo. Não, óbvio que algumas exigências têm que ser feitas, mas tem muito pré-requisito, como se fosse um cargo, uma profissão de um cargo público, quando na realidade não se tem um retorno financeiro para tantas exigências. Então, eu acredito que a arbitragem ela precisa, sim, de pessoas que tenham, né, a maneira correta de gerenciar uma partida, né? Não adianta só tirar nota 10 nas provas teóricas e no teste físico, mas dentro do campo de jogo ela não sabe lidar com as pessoas. E esse é um dos grandes problemas da arbitragem atual. Muitos árbitros inseguros se escondem atrás de cartão amarelo e acabam estragando a partida. Amarelo, 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 pum, vermelho, né? Quando na realidade poderia ter um diálogo mais forte, né, mais firme, passando a confiança para os jogadores e os jogadores começando a ter um respeito maior com a arbitragem. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Sonho que daqui a uns 4, 5 anos a arbitragem brasileira melhore, mas eu não vejo isso se não tiver um compromisso da CBF e das federações nas formações dos árbitros, né, tanto nas federações regionais, mas também um trabalho da própria CBF para que eles tenham um desempenho melhor no âmbito nacional. Bom, muito obrigado. Acho que se o Michael quer falar alguma coisa, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não, seria somente isso mesmo, agradecer, dar de coração a disponibilidade, assim. Sem palavras. Sensacional, sem palavras. Valeu, gurizada. Desculpa a demora. Qualquer coisa que precisar, pode chamar aí que estamos juntos aí para as outras. Beleza, obrigadão, Márcio. Boa noite. Valeu, boa noite. Feito, valeu.